Bastidores do 5º dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a trama golpista. Tem informação urgente chegando, destaque para o bloco de notas do Correio Brasiliense, que já está no ar. Eu já converso com ele, Carlos Alexandre, que está ao vivo aqui no estúdio do JL. Tem novidade, né, Calecha? Bem-vindo aqui ao Jornal Local. Sempre que ele está aqui no JL, você sabe que é informação urgente chegando e também, claro, é aquela notícia explicada para todo mundo entender o que está acontecendo. E neste momento, nós temos uma decisão de lá, né? Temos uma decisão, boa noite, Mobile, aqui está nos assistindo aqui no jornal, temos uma decisão histórica. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de chegar a 4 votos a 1 pela condenação de Jair Bolsonaro e os outros 7 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. E esta quinta-feira ela pode ser considerada um marco para a democracia brasileira, porque os ministros, é a primeira vez que um ex-presidente da República ele é condenado por tentativa de golpe de Estado e ataque à democracia. Então esse é um momento importante. Ao longo do dia houve vários momentos assim, da maior da simbologia, né? Muito importantes, Lucas, porque eles mostram assim, um entendimento do Supremo, não só julgando uma sequência de crimes que aconteceu, mas o próprio Supremo também tendo sido alvo dessa trama que foi urdida aí nos anos de 2022 e 2023. É isso, inclusive até atualiza a taxa aí, viu, que ainda está 3-1, mas como a informação é urgente, chegando agora, já pode colocar aí 4-1, porque neste momento, inclusive, quem está falando, nós estamos com imagens ao vivo, com conexão com a TV Justiça, então o ministro está falando um pouquinho aí sobre toda essa decisão, explicando melhor todo esse voto. Mas antes do Calecha continuar com a gente aqui no bloco de notas, explicando porque está muito na rede social, Bolsonaro pode ser preso nos próximos minutos, mas não é assim que funciona, né? Ainda tem, é claro, um ritual a ser seguido, não é isso, Calecha? Exatamente, e aí é interessante a gente observar que, no caso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela tem direito a um tipo de embargo, que é embargo de declaração. E esse embargo ele só será apresentado após a definição é uma outra etapa ainda, a definição da dosimetria, que está prevista para amanhã, Lucas, né? Os ministros ainda vão se reunir para avaliar qual o tamanho da pena que vai ser aplicada para cada um deles. Depois disso, a defesa vai apresentar os embargos de declaração e aí sim, só depois disso que quando tiverem esgotadas todas as possibilidades de recurso é que o Bolsonaro e outros réus podem ser presos. Pois é, vamos fazer conexão ao vivo neste momento no Supremo Tribunal Federal, onde a repórter Anielza Milhomem vai trazer os detalhes do clima ali esse momento e como anda aí os detalhes de toda essa votação de agora de tarde. Nós tivemos aí a ministra Carmen Lúcia começou a falar por volta de 2 horas da tarde, 2h20 da tarde, na verdade, né? E foi até rápida, né? A gente eu estava esperando pelo menos a tarde de hoje ela falar. Exatamente, depois de um voto de 13 horas do ministro Luiz Fux, a gente podia esperar tudo, né? E foi basicamente um bate-papo, né, entre ela ali, ela sempre... Bate-papo que eu quero dizer assim, porque os 3 participaram, vamos dizer assim, da votação. Então, Dino falou, Alexandre de Moraes também falou, apresentou alguns outros pontos também. Você sentiu esse clima entre eles? Não tem a menor dúvida, Lucas. Eu acho que foi um clima completamente diferente, oposto ao clima de ontem. Você via nitidamente que havia um distensionamento, muito mais descontração, inclusive por iniciativa da própria ministra Carmen Lúcia. Ela dizendo, logo no início da sessão, o ministro Flávio Dino pediu uma parte e ela concedeu até de uma forma bem humorada. Evidentemente, ministro, que eu vou lhe conceder a sua parte aqui, eu sou da prosa, né? Mas, por favor, não tome muito meu tempo, porque, afinal de contas, as mulheres ficaram caladas durante 2000 anos. Ela ainda deixou registrado ali essa questão de gênero, que é muito importante. A ministra Carmen Lúcia é conhecida por defender essa questão da igualdade de gênero. Então, veja que foi um clima completamente diferente da sessão de ontem. Que só um falava. Vamos, então, ao vivo para o Supremo Tribunal Federal. Anielza Milhomem, é com você. Pois é, Mobile, a gente está aqui acompanhando esse dia decisivo para os acusados, né, para o ex-presidente Jair Bolsonaro e também os outros 7 réus desse chamado núcleo crucial.
O placar, como o Kalecha falou, está em 4-1. O ministro Cristiano Zanin continua, Mobile, manifestando, né, fundamentando neste momento o voto dele. Como foi falado aí, a ministra Carmen Lúcia abriu a sessão, foi bem rápido, diferente de ontem, que foi bastante demorado. Tem algo interessante também, porque ontem o ministro Luiz Fux pediu para não ser interrompido e hoje houve realmente uma interação entre os outros ministros, né? Por aqui, Mobile, a expectativa está grande, uma tensão também, mas algo surpreendeu. Vou pedir até para o Edilson mostrar um pouquinho aqui na área da imprensa. Não há muitos repórteres, né? A gente vê que a imprensa está menor comparada aos outros dias, a presença da imprensa aqui comparada aos outros dias. Mas a expectativa está grande. Os acusados já foram condenados, né? O STF formou essa maioria contra eles. Nós vamos seguir aqui acompanhando na Praça dos Três Poderes. O clima também está tranquilo, não há manifestantes nem contra e nem a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas nós seguimos aqui acompanhando. Qualquer coisa você pode nos acionar aqui, Mobile. Você também, Anielza Milhomem, prioridade é sua aqui no JL. Para qualquer novidade, pode acionar a gente aqui também ao vivo no Jornal Local. Então é isso que a gente está falando desse clima de hoje, né, Kalecha? Acho que foi um clima assim que mostra uma certa coesão, digamos assim, na primeira turma. E talvez, eu acho que é importante, naturalmente houve surpresas, como por exemplo o voto muito longuíssimo do ministro Luiz Fux, mas já se previa também que o ministro Luiz Fux seria uma voz divergente, digamos assim, na primeira turma. Eu acho que acabou saindo o resultado do julgamento dentro do esperado, né, no sentido de que houve uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República que, pelos 4 ministros que votaram favoravelmente, eles acataram na íntegra o teor das acusações. Então, quer dizer, mostra que você tem um entendimento muito sólido, muito firme. Agora, é claro que abre brechas aí para recursos, isso do ponto de vista jurídico, porque tem uma outra questão, né, Mobile, que já falamos inclusive aqui no Bloco de Notas, já falamos aqui no jornal também, que é a questão política, que essa sim continua ainda tendo uma movimentação muito grande. Um exemplo que eu dou aqui é a questão da anistia, que tende a vir com força total a partir da próxima semana no Congresso. É isso, a gente vai seguir acompanhando. Então, só para reforçar, gente, que a gente já começa a ver muitas fake news, vamos dizer assim, pelas redes sociais, de que Bolsonaro vai ser preso a qualquer momento, nos próximos minutos, mas ainda não acabou. Tem aquela dosometria da pena que vai ser votada, então, amanhã. E domingo ele tem até um pedido, inclusive, né, para fazer uma operação no hospital, se não me engano, que está esperando, aguardando isso, aí a autorização. Ele pediu autorização e o ministro Alexandre de Moraes autorizou ele fazer novos exames, neste domingo. Agora, interessante também que o ministro Alexandre de Moraes, ele não permitiu visitas livres, digamos assim, para a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, isso, lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui, desse capítulo específico, é em relação a um outro processo, não tem a ver com esse da trama golpista. Então, esse que a gente está falando é aquele no qual o ex-presidente é julgado por coagir a justiça brasileira envolvendo o filho dele que está lá nos Estados Unidos. É isso, a qualquer momento a gente volta então com outras informações aqui no Jornal Local, também com o Carlos Alexandre. Obrigado pela parceria no Bloco de Notas hoje, viu, Kalecha? Tamo junto. Muito obrigado mesmo e a qualquer momento a gente volta com outras notícias.